começando mais um programa Ame Osasco e você, e nós vamos ter hoje um bate-papo muito interessante para você que está sofrendo do coração. Não sei se é na parte amorosa, a gente vai falar bastante disso hoje no programa. Vocês têm acompanhado aqui no canal da AME sobre essas entrevistas, enfim, sobre o trabalho que a AME Osasco, Associação Médico Espírita de Osasco, tem realizado, e claro que fica o convite já nesse início para que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com os amigos, com todos, comente na sua casa espírita, no trabalho, na família. Olha, tem um canal muito legal com entrevistas muito bacanas, nós precisamos da sua ajuda até para que outros entrevistados possam vir participar conosco e, claro, a sua contribuição é fundamental para isso. Tem dúvida sobre algum tema? Mande para nós, participe, peça, pergunte. A ideia é que a gente possa construir o programa Ame Osasco e você, junto com você. E claro, que ao longo do tempo nós vamos trazer essas questões para dentro do programa, enfim, para que você possa também interagir conosco e quem sabe um dia poder participar ao vivo aí na sua casa espírita ou em qualquer local, ok? Então não esquece de dar o seu like, comentar e compartilhar. Hoje nós temos o grande time que está sempre conosco, Alejandro Vera, que é médico psiquiatra, presidente da AME Osasco e coordenador do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Bem-vindo, Ale. Tudo bem, André? Tudo bem, você? Graças a Deus. Está conosco também a Emily Munhoz, médica psiquiatra, homeopata, analista junguiana, vice-presidente da AME Osasco e membro do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Tudo bem, Mi? Tudo ótimo. Muito bem, seja bem-vinda. Obrigada. E o entrevistado de peso, esse cara é fera, nos bastidores estava comentando aqui, confesso que fiquei anotando aqui, não sei se vai dar para falar tudo, porque tem muita coisa, qualquer coisa a gente estende para o próximo programa e para outros também, que é o Sérgio Augusto Bueno Brandão, médico cardiologista, doutor em medicina pela Unifesp, especialista em bioética pela USP, professor responsável pela disciplina de religiosidade e espiritualidade em saúde mental da residência de enfermagem do Instituto de Psiquiatria do HCFM USP, membro ativo do GENCA, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e AME Osasco. Esqueci alguma coisa, doutor? Não, isso mesmo. Meus parabéns aí, muito obrigado por estar aqui. Você viu que eu fiquei treinando a semana inteira, deu certo. Bem-vindo. Muito bem, obrigado. Pessoal, nós vamos falar de um tema muito interessante, que é a espiritualidade e saúde cardiovascular. Hoje o Alan Della Bella não está conosco, mas nos próximos programas, se Deus quiser, estará também. Sérgio, um tema muito interessante, o Alejandro, a Emily e até o Alan também, né, que colaboraram com essa questão. Então vou deixar vocês fazerem a primeira pergunta. Posso fazer só um comentário rapidinho? Pode, cara. Vai ter questões amorosas no programa, doutor? Porque essa questão de espiritualidade, né, vou deixar o meu amor aqui, vou partir para o lado de lá, isso afeta o coração? Isso é uma pergunta do nosso editor, Carlos Carneiro, estava preocupado com essa questão do coração. Então, durante o programa, se puder, né, Alejandro, acrescentar isso aí. Vamos lá, pessoal, vamos começar a série para valer, vamos lá. Mas uma alegria receber o Sérgio, né, amigo de longa data e um especialista no tema. E nada melhor do que chamar um cardiologista para a gente poder abordar essas questões, né? E claro, até a gente poder chegar na espiritualidade, que nós sabemos faz diferença em nossas vidas, gostaria de que o Sérgio trouxesse um pouco das questões cardiovasculares relacionadas àquilo que nós conhecemos em termos de aspectos físicos, orgânicos, preventivas e tal. Sim, sim. Bom, então, mais uma vez, obrigado, né, obrigado pela oportunidade, né? Realmente eu sou cardiologista, trabalho em ambiente hospitalar e também no consultório. Nós sabemos que a doença cardiovascular, né, assim como o acidente vascular cerebral, ela ocupa os primeiros pontos, né, das doenças que mais morrem no mundo, né? Então, em termos de incidência e prevalência, nós temos, óbvio que nós sabemos que a depressão especificamente, que já está ocupando, né, um papel cada vez mais importante, infelizmente, em relação à situação do mundo, mas atualmente a doença cardiovascular seria então as duas primeiras, tanto acidente vascular cerebral quanto infarto agudo do miocárdio, como as duas primeiras doenças que mais incidem no mundo, né? Seguidas, óbvio, com a doença, as neoplasias, os cânceres, né? E nas grandes cidades os acidentes automobilísticos, né? E depois as doenças infecciosas. Esse seria então o elenco, né, das doenças que acometem a humanidade. Quanto à doença cardiovascular, nós temos uma definição muito interessante da Organização Mundial de Saúde, que embora tenha um viés de observação relacionado à qualidade de vida, porque quando a gente fala de qualidade de vida, a pessoa menos informada já pensa logo, muitas vezes, numa praia, né? Lógico, se você estiver bem, você pode ir para a praia e tal. Mas qualidade de vida não é bem isso.
Qualidade de vida, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a percepção individual que nós temos com relação à nossa questão física, mental, emocional e espiritual, né? E durante a entrevista, durante o nosso bate-papo, nós vamos procurar então fazer essa diferenciação do que seria espiritualidade, do que seria religiosidade, do que seria religião. Então é muito importante esse assunto, começando, né, já abordando o que seria essa prevenção cardiovascular, o que a medicina traz de evidência sobre como diminuir a chance de nós termos um infarto ou diminuir a chance de nós termos um acidente vascular, seja isquêmico, seja hemorrágico. Esse é o nosso foco de hoje. A nossa profissão especificamente, além de exigir muito de nós mesmos, né, nós temos o desafio de sobreviver e viver, né, num país, né, como o Brasil, que realmente nós encontramos muitas dificuldades, né, e isso provavelmente aumenta a carga de estresse, né, e de preocupação dos profissionais da área da saúde. Bom, o que eu poderia já inicialmente lhe dizer, né, como cardiologista, é que o objetivo é, assim, em termos de tratamento, tá? Nós temos que fazer a prevenção, mas também temos que fazer o tratamento. E já pegando aí, começando um pouco pelo fim, eu digo para você o seguinte, o tratamento da cardiologia, tá certo? É de duas ordens, é o não medicamentoso, tá? E o medicamentoso quando tem indicação. O não medicamentoso é o mesmo para mim, para você, para todo mundo, para os telespectadores aqui, né, que é a questão da dieta e a questão da atividade física. Tá? Isso, os estudos mostram, né, que realmente assim, tem muitos alimentos, né, que têm uma carga calórica muito grande. Quer dizer, ele engana no tamanho e na sua forma de apresentação. Né? Então, se nós não procurarmos, por exemplo, olhar o que nós estamos ingerindo, nós podemos ser enganados, né, utilizando determinados alimentos que têm uma quantidade de caloria muito maior do que a gente imaginaria. E, por outro lado, a falta de atividade física impacta de forma significante em termos não só da nossa mente, da nossa emoção, mas principalmente na questão física, porque como a cardiologia tem hoje a explicação com relação à obstrução das nossas coronárias, ou mesmo a obstrução que nós temos nas nossas artérias cerebrais, nós temos hoje um conceito que chama teoria oxidativa. O que é essa teoria oxidativa? Tá? E como a ciência muda, e lembrando o seguinte, a medicina é humilde, né? Quem é orgulhoso são os médicos, mas muitas vezes, porque a medicina diz o seguinte, o que eu provo, o que tem evidência hoje, amanhã pode mudar. Mas o que tem hoje especificamente nessa teoria oxidativa é que a formação da placa, ela ocorre porque nós temos vamos pegar a dislipidemia, que é a questão do colesterol total. O colesterol total, eles têm as frações, né, que é o LDL, o HDL e o VLDL. O VLDL é a quinta parte do triglicérides. Mas vamos falar do malvado, que seria o LDL. O LDL, quando ele se oxida, né, e nós nos oxidamos, a idade nos oxida, tem uma teoria que eu acho muito bacana que fala assim, que o oxigênio que nos deu a vida é o mesmo oxigênio que vai nos tirar a vida, através do envelhecimento. Então esse LDL, com o tempo, ele se oxida. E se oxida por alimentos que nós ingerimos de forma inadequada, se oxida por falta de atividade física e se oxida por todos os fatores de risco que daqui a pouco eu vou comentar com vocês, que são 7. Ou seja, e dentro disso que você vai colocando, né, de atividades físicas, de alimentação, quer dizer, que entra como recursos de uma terapêutica não medicamentosa, né, sem necessidade de remédio, e também entra nas questões que a gente comentou de prevenção. Quer dizer, você faz isso para prevenir uma doença cardiovascular e também se utiliza desses recursos para tratamento, né? Então é melhor fazer antes do que fazer depois. É melhor fazer antes do que fazer depois. Mas como eu disse, eu comecei um pouco pelo final para dizer da importância do tratamento não medicamentoso. Porque muitas vezes as pessoas acham que vão, por exemplo, vai no médico, eu vou lá, o cara... eu não vou lá porque eu vou tomar... Não é isso, né? E mesmo em relação, por exemplo, um fator de risco que seria a hipertensão, muitas pessoas vão porque estão pouco hipertensas e você orienta, conversa, muda o estilo de vida, depois de 3 meses está com outro perfil, você muitas vezes nem reconhece o paciente. Quer dizer, foi importante ter ido, ter se conscientizado, essas questões todas. Mas assim, voltando na questão que a Emily colocou,
Só lembrar o seguinte, então nós temos aí esse colesterol, né, com as suas frações, o LDL seria o vilão. Então ele se oxida. Quando ele se oxida, nós temos uma célula de defesa que chama macrófago, que ele identifica esse LDL como oxidado. E ele vai querer limpar esse nosso organismo. Aí ele vai começando a fagocitar, vai engolindo, na verdade, esse LDL. Só que ele vai se depositando na parede da placa. Ele vai depositando, no caso da coronária, vamos lá, uma caneta Bic, por exemplo. A coronária é a carga da caneta Bic. As pessoas acham que a coronária é a caneta Bic. Não, não é. É a carga. E olha, e é idêntico, é grossinho, é musculoso. Então nós estamos falando de um vaso muito fininho. E esse vaso muito fininho, tanto nas coronárias quanto no cérebro, tem uma característica. O coração, como ele é uma bomba ejetora de sangue, tem duas funções, de bomba e a parte elétrica dele. Mas em termos de bomba, ele gasta energia quando ele bomba e gasta energia quando ele relaxa. Sim. Quer dizer, o relaxamento do coração é ativo. Então ele funciona como um Foley. Faz tum. Então assim, gasta muita energia. Diz que depois do cérebro, o órgão mais ávido por oxigênio é o coração. Então se nós não olharmos e não fizermos a nossa prevenção em termos desse vazio que é muito pequenininho, pode ter complicações seríssimas. Então é isso, a importância assim da dieta e da atividade física em relação à parte da coronária e dos vasos é que tem estudos que mostram que o exercício físico melhora a quantidade de óxido nítrico no nosso vaso, ou seja, a dilatação desse vaso fica mais efetiva, né, do que uma pessoa sedentária, por exemplo. Legal. Então é nessa linha que a gente procura trabalhar. Tá certo? João, pegando o gancho do que você falou então, não precisa de cirurgia plástica? Parou de respirar, não envelhece mais? É mais ou menos Parou de respirar, não envelhece mais. É interessante. A questão quando eu falo, na verdade, que o oxigênio que nos deu a vida vai também nos tirar a vida através da oxidação, é que o processo de envelhecimento, né, a nossa pele, as nossas rugas, nós estamos, na verdade, passando pela vida, né, e já que é um canal... Um canal da AME, né? Nós somos todos espiritualistas, especificamente nós somos espíritas, né? Nós devemos lembrar aí dessa questão da impermanência e da imortalidade, o que a gente vai abordar provavelmente daqui a pouco. Antes de nós falarmos de espiritualidade, tá? Nós devemos falar realmente do cuidado que nós devemos ter em relação ao nosso corpo, à nossa emoção, à nossa mente, tá? E qual o reflexo desse entendimento sobre a espiritualidade em nós quanto à nossa própria saúde. Porque espiritualidade, né, se nós olharmos como um grande guarda-chuva, né, ela aborda dentro dela dois aspectos, os aspectos das religiões e o aspecto da religiosidade. Nós podemos tirar esses dois aspectos, tá, e continuamos numa dimensão de espiritualidade. Então, o ser humano tem uma dimensão, sim, espiritual, seja ele ateu, seja ele agnóstico ou seja ele religioso, né? Então, mas antes de chegar nessa questão da espiritualidade, é importante que nós lembremos, né? Estou fazendo a minha parte enquanto ser vivo? Quer dizer, qual o impacto dessas informações que, por exemplo, que eu, Sérgio, né, agora escutando o Sérgio, qual o impacto disso em minha vida? Isso me faz melhorar a minha forma de viver em relação ao que eu me alimento, a minha atividade física. Então nós temos que começar, na verdade, lembrando, tá, que os fatores de risco, agora só encerrando essa parte, que eu gostaria também que vocês participassem, os fatores de risco na cardiologia, que são 7, para nós é o seguinte: fator de risco é uma coisa, marcador de risco é outra coisa e agravante de risco também são diferentes. Fator de risco é aquele elemento que só esses, eu vou falar 7 aqui daqui a pouco. Desses 7 fatores de risco, um deles, tá, de forma individual, tem a capacidade estatística de promover, na verdade, a doença, né, ou o desfecho, que é a morte, né? Então, fator de risco é isso. Tá? Então, eu vou abordar os fatores de risco. Dentro do que você trouxe, né, de ter esse cuidado com o corpo físico, e aí extrapolando para as questões espirituais, enquanto seres encarnados, que muitas vezes eu acredito, né, e até por nossa experiência em consultório e tal, que o paciente ele vai te buscar essencialmente porque você é espírita, e aí ele acredita que abordando as questões da espiritualidade faz com que ele não precise se preocupar com outros fatores de risco, ou não precise se preocupar em ter uma boa alimentação, em realizar atividades físicas, como também mecanismos de prevenção
no caso específico para a saúde cardiovascular, né? Ah, vou rezar, vou fazer isso ou outro, vou na casa espírita, vou na igreja, isso já é suficiente para cuidar do todo, e não é. E não é. Né? É muito bem lembrado, Alejandro. Acho que nós, enquanto seres humanos, né, nós buscamos muitas vezes as facilidades, né, e muitas vezes aquela história, né, tenho a síndrome metabólica, que poderia ser colocado como um pré-diabético, né? Ah, mas eu não sou diabético ainda. Entendeu? E quando eu for diabético... porque na verdade a síndrome metabólica é um estado que antecede o diabetes, seria a luz amarela, né? Que também são cinco questões que nos caracterizam, sendo que 3 são sine qua non para a gente dizer que a pessoa tem síndrome metabólica. Mas ela já está no caminho. Lembrando que epidemias mundiais, tá? Hoje, a hipertensão arterial, tá? O diabetes mellitus, como epidemias mundiais. Né? Tudo envolve os vasos, né? Tudo envolve os vasos. Né? Agora a pessoa muitas vezes realmente quer um comprimidinho, né? Ela quer lá, não, porque eu quero continuar com o meu hábito, quero continuar com o meu sedentarismo, né? Mas você tem algo aí, doutor, porque tomando isso aí vai me resolver. Então nós temos que orientar que o caminho não é esse. Né? Mas como que é essa questão que você disse? Olhar dentro de mim e dizer, olha, como eu me sinto? Porque, por exemplo, eu não consigo sair desse ritmo, porque senão eu não pago as minhas contas. Eu não consigo... Consegue sair, vai precisar se readequar, mas como é que é iniciar isso? E aí eu quero fazer uma junção, não sei nem se vai ter tempo para responder toda essa questão, Sérgio, até pedir para você resumir, por favor, por conta do tempo do programa, que é a questão assim, na atual conjuntura que a gente vive no país hoje, com a saúde, como que uma pessoa que tem, sei lá, vamos pensar, um trabalhador comum, consegue fazer isso? Hoje, se você for pensar, por exemplo, a natação, aqui em São Paulo, para quem nos assiste fora, é por volta de R$200 a R$300 2 vezes por semana. Como que eu me adequo a isso, né, Emílio? Eu saio dessa correria, eu quero, doutor Sérgio, não quero entrar no remedinho, mas para nadar eu não consigo pagar o IPTU da minha casa. Entendi. Eu queria que você... Sim. Bom, olha, acho que é importante a gente lembrar que, então, aproveitando o nosso tempo, vamos falar rapidamente aqui dos 7 fatores de risco cardiovasculares, tá bom? Bom, vamos lá. Temos a hipertensão arterial como fator de risco, tá? O diabetes mellitus, tá? A dislipidemia, que é a parte do colesterol alto, tá? Temos o tabagismo, né? Temos o antecedente familiar, podemos colocar aqui também, como um sexto, o HDL baixo, que seria uma forma de proteção. O HDL, naquela fórmula que eu coloquei para vocês, né, que o colesterol é a soma das frações, o HDL diz que é uma pessoa do bem. Ele não é um bonzinho, entendeu? Ele age, o ciclo reverso do colesterol. Quanto mais alto nós tivermos o HDL, temos 5 tipos de HDL, nós vamos ter mais proteção em relação a essas complicações cardiovasculares. Então o HDL é muito importante. Bom, dito isso, 2 outros, esses sim... Não dá para parar nesses 5? Não, então, esses 2 outros aqui estão relacionados à emoção, tá? Que o Interheart traz. Esses 2 outros estão relacionados à emoção. São estudos validados, tá? Multicêntricos. E quais são os 2? Então, vamos lá. O estresse e a depressão. Só que é estresse mesmo, não é o nosso estresse do dia... né? Não, para todos nós, né? E não é o nosso estresse do dia a dia, porque todos nós temos um grau de estresse, né? É aquele camarada que, provavelmente vocês já viram no consultório, ele está estressado mesmo, ele não está dormindo. Acho que eu já vi algumas vezes. Ele não está dormindo, ele está tendo um risco, a pessoa mata alguém no trânsito. Ele está num nível de estresse, de prontidão, pela própria agressão externa, que ele não está sabendo lidar com ela, então ele está com um estresse muito alto. E a depressão, que ninguém mais é indicado do que os 2 psiquiatras que estão aqui, para saber que nível que muitas vezes a pessoa chega de não cuidar de si, de não acreditar em absolutamente nada e partir para um caminho que muitas vezes é até sem volta. E são pontos, né, Sérgio, que envolvem a todos nós. Ninguém foge disso, né, desses 7 fatores. Isso. Que desde aí a Emília Abreu, questão relacionada muito à nossa categoria enquanto profissional de saúde, mas como o Adriano colocou também, um trabalhador comum, que também tem o seu estresse, tem as suas limitações financeiras, mas tudo que você vai colocando também de cuidado, é possível nós trabalharmos no dia a dia, né, Sérgio? Sim. Não preciso fazer uma natação de R$200, R$300, não, então, mas posso fazer uma caminhada. Não, né? então, porque, Alejandro, eu digo para você, eu tenho 23 anos de formado e até o consultório deveria ter começado antes, mas de qualquer forma, vamos lá.
Não, então assim, você começa a ter mais experiências, porque o consultório é um ambiente muito rico para o médico, no sentido de ver lá o lado, assim, o bastidor da vida da pessoa. Do que ele está recebendo no hospital. Oi? Do que ele está recebendo no hospital, né? Assim, no consultório você começa a ver assim, qual o contexto que a pessoa vive, qual é a forma que ela pensa, qual é a visão de mundo dela, né? Então é um momento em que você tem para poder ajudar nesse aspecto também. Eu já tive várias experiências com pessoas mais simples, tá? Mesmo assim, vamos lá, segurança de hospital que eu trabalho, tá? Que passou com uma orientação, mesmo lá no hospital, ele mudou a vida dele, entendeu? Não faz piscina, quer dizer, ele percebeu, entendeu? Que ele tinha que necessitar. Agora, eu fico imaginando, essa eu não vou poder te dizer para você, porque realmente eu não sei, mas eu fico até imaginando nessa pessoa que eu comentei, que mudou realmente, sabe? Começou a caminhar, fazer suas corridinhas, com orientação, tem uma academia lá mais baratinha perto da casa dele que ele frequenta, a alimentação ele mudou. Aí eu fico pensando assim intuitivamente, deve ter sido o filho dele que fez ele mudar. Não, porque... Um estímulo, né? Não, sim, porque nós sabemos que a pessoa tem um humor que eles falam, a pessoa cresce, né, fica boba e casa, né? Mas todos nós, quando nós casamos e temos os nossos filhos, né, isso impacta muito, assim, de querer educar, querer conviver, sabe, querer ter uma velhice com qualidade de vida. E isso impacta na pessoa. Mas é interessante, né? Normalmente não vai pelo amor, vai pela dor, né? Muitas vezes vai pela dor. Então, quer dizer, mas isso faz parte da nossa evolução, faz né? Parte. Você precisa tomar um susto, né? Imagino que essa pessoa tenha tomado algum susto aí, sim, né? Sim, e aí sim começar toda essa mudança de vida, né? E eu acho que nós, enquanto espíritas, é muito importante a gente começar a introduzir o conceito de saúde integral, né, que eu acho que é essa a ideia que a gente vem aqui em todos os programas tentar levantar essa bandeira. Porque uma tendência do espírita, né, Sérgio, é esquecer do corpo físico. Porque nós, enquanto espíritas, ficamos de fato muito empolgados com todo o mundo espiritual, que de fato é fascinante. Né? E como o Ale disse, pensa que só as questões, só a dedicação à vida espiritual, né, ao centro, às preces, então é suficiente. É fundamental e imprescindível, porém, muitas vezes a gente esquece do corpo físico, né? Que é a alimentação, da caminhada, do básico, esquece do corpo, se dedica somente ao espírito e aí é surpreendido com um infarto. Né? Já vi alguns casos, né? Mas puxa, eu estou me cuidando, estou cuidando de algo fundamental que é meu espírito, mas espera lá, você está encarnado. Isso, exatamente. Oi, nós estamos encarnados. A ferramenta que é o corpo. Você está encarnado, então a gente nossa não pode ferramenta. Esquecer que a saúde integral engloba o nosso corpo. Né? Porque muitas vezes é uma negação do próprio corpo. Há uma negação. Há uma negação desse próprio corpo. Né? E é um erro, na verdade. É uma interpretação errônea dos espíritas. É uma negação, não, deixa pra lá, o corpo não importa. É um instrumento de passagem. Ok, é um instrumento de passagem, mas vamos cuidar bem dele. Mas eu preciso passar bem, né? Vamos cuidar bem dele, né? Enfim. Pessoal, vou fazer um rápido intervalo. Na verdade, não é nem intervalo, é só chamar a vinhetinha. Você continua nos acompanhando, a Emily Munhoz, o Alejandro Vera e o Sérgio Brandão continuam conosco aqui, falando sobre esse tema interessante que é a saúde cardiovascular e a espiritualidade. Na sequência, a gente continua com isso. Aproveita essa vinhetinha para você curtir, comentar e compartilhar conosco e já deixar aqui embaixo também a sua pergunta, a sua dúvida sobre esse tema ou sobre outros que você gostaria de ouvir o Sérgio, a Emily ou o Alejandro comentar. Ok? Então, vinhetinha rapidinho, Carlos, e já voltamos. Vinheta rodada e nós vamos continuar esse bate-papo, se bem que dos 7 itens, Sérgio, que você comentou quase agora, eu até disse assim, quase que em pensamento para a Emily que eu ia embora, porque eu fiquei estressado, entrei em depressão, porque eu tenho colesterol e sou hipertenso. Ah, bom. Aí, dos 7 eu tenho 4, Emily. Então você tem quase o combo, né? Você acha que eu preciso, terminando o programa, passar com você, com a Emily, com o Koala? E aí a pergunta, antes deles fazerem a primeira pergunta desse bloco, tem um remedinho para isso, doutor? Um só que resolve todos. Pessoal, nós estamos com o Alejandro Vera, que é médico psiquiatra e presidente da AMI-OSASCO, coordenador do Departamento de Saúde Mental da AMI Brasil, a Emily Munhoz, que é médica, psiquiatra, homeopata, analista em Junguiana, vice-presidente da AMI-OSASCO e membro do Departamento de Saúde Mental da AMI Brasil, e o nosso entrevistado de hoje, falando sobre esse tema muito interessante, que é saúde cardiovascular e espiritualidade,
que é o Sérgio Brandão, que é médico cardiologista, doutor em medicina pela Unifesp, especialista em bioética pela USP, professor responsável pela disciplina de religiosidade e espiritualidade em saúde mental da residência de enfermagem, Instituto de Psiquiatria, o HCFM USP, e membro ativo do GENCA, Sociedade Brasileira de Cardiologia, e também membro da AME Osasco, Associação Médico Espírita de Osasco. Sérgio, rapidinho, GENCA é grupo... Grupo de Estudo de Medicina e Prevenção Cardiovascular, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Muito bem. Alejandro, vamos lá. O Emily. Muito legal. Vamos lá, agora a segunda parte, eu acho que a gente podia ir já tocando de forma mais direta nas questões da espiritualidade. Okay. E assim, eu creio que na verdade tudo aborda a espiritualidade de alguma forma, porque nós somos espíritos e temos essa vivência, mesmo quando nos distanciamos de alguma forma das questões espirituais, né? Quanto espíritos encarnados, que eu creio que vão tocar nesses pontos que você colocou, né, Sérgio? Qual a importância hoje da espiritualidade nas questões de prevenção para a saúde cardiovascular? Ok. Bom, Alejandro, quando nós vamos falar do tema espiritualidade, nós devemos ter uma preocupação, principalmente nós que somos profissionais da área da saúde, lembrando que espiritualidade deve ser um tema inclusivo. Tá? Então, assim, você ampliar a visão sobre espiritualidade para as pessoas é muito importante. Tá? Senão a gente começa, teoricamente, a selecionar ou a dividir determinados, por exemplo, cultos ou religiões, entendeu? E isso nós temos que evitar, né? Quando nós, como você mesmo falou, a espiritualidade hoje, não só essa grande contribuição da Organização Mundial de Saúde, que traz como espiritualidade um fator importante que impacta em nossa saúde, nós temos que ter essa preocupação de lembrar que a espiritualidade tem que ser um tema inclusivo. E para mim, falar de espiritualidade em termos inclusivos, eu tenho que lembrar, por exemplo, as 3 perguntas básicas, né, que nós temos. Inclusive, estou olhando aqui, tem uma entrevista com o jornalista que é o Arnaldo Blog, né? Tem uma matéria dele, isso não é científico, mas tem uma matéria dele que fala assim, são as 100 perguntas sem respostas, né? E eu achei muito interessante isso, 100 perguntas sem respostas, né? E umas primeiras que ele começa a dizer é o seguinte, quem somos, né? Olha lá, ó, de onde viemos, né? E para onde vamos, né? E além disso, inclui mais 2 que está em 99 e a 100ª pergunta, né? Sabemos viver? Saberemos morrer? Essas perguntas, independente se a pessoa tem religião, se não tem religião, se ela é ateia, agnóstica, ela se preocupa com isso. Né? Então, o aspecto, quando a gente fala de espiritualidade, lembrando, como eu falei na chamada anterior, né, que espiritualidade seria a importância de vê-la como um grande guarda-chuva, dentro desse grande guarda-chuva nós temos, né, as religiões, né, e temos a religiosidade. Né? E lembrando aqui o que Dalai Lama nos coloca, né, tem uma entrevista me fugiu o nome do filósofo que senta numa das mesas, Leonardo Boff. Leonardo Boff senta com o Dalai Lama numa dessas mesas e pergunta para Dalai Lama, Dalai Lama, qual é a melhor religião? Diz que Dalai Lama olha, observa a malícia da pergunta, né, e responde para ele, a melhor religião é aquela que consegue fazer de você uma pessoa melhor. Essa é a melhor religião para você. E aí, ele não se contentando com isso e já aproveitando a oportunidade, disse assim, o que me torna uma pessoa melhor? Né? Que Dalai Lama para e vira para ele e diz o seguinte, aquilo que te torna mais compassivo, mais humano, mais misericordioso, mais caridoso, mais sensível, isso te torna uma pessoa melhor. Então nós sabemos que o objetivo de toda religião séria é espiritualizar o ser humano, é tornar o ser humano melhor. Tá? E quando fala de religiosidade, nós sabemos que a religiosidade, que pode ser extrínseca e intrínseca, tem basicamente, está totalmente relacionado, né, em grande parte aí, com a prática que você faz daquela religião que você abraça. Então nós temos hoje questionários para avaliar o grau de religiosidade da pessoa. Sabe quantas vezes você vai na semana, lá seja no centro, seja na igreja, seja no templo, sabe qual o impacto disso na sua vida? Porque como nós falamos na chamada anterior, a pessoa que começa a ter uma compreensão, tá, mais
talvez exata não seria o melhor termo, mas consistente, né, do que é realmente viver a sua espiritualidade, naturalmente ela começa a se preocupar com as questões internas dela. Tá? Como é que eu lido com o estresse externo que todos nós temos, mas de forma individual? Porque há uma preocupação da cardiologia de reconhecer que há um estresse externo e há um estresse interno. Os estudos estão voltados hoje a avaliar assim, por que determinada pessoa, e mesmo vivendo, por exemplo, aqui no Brasil, que nós sabemos hoje, no número de informação que nós temos, eu estava até comentando com você antes da nossa entrevista, né, estou fazendo uma propaganda rápida aqui, mas o Brasil Paralelo, que é um site de conhecimento lá do grupo de Rio Grande do Sul, ele já traz já inicialmente na propaganda dizendo o seguinte, nós aqui no Brasil temos 13,6% dos homicídios do mundo. Quer dizer, é uma violência para um país realmente que chama atenção. Então, que toca nas questões do coração. Que toca nas questões do coração. Que é sentimento, que é valor. Sim, e agora, só antes da gente entrar na questão do ressentimento e do valor, quando nós estamos falando, por exemplo, de um país que tem esse grau de violência, e nós que somos pais, por exemplo, né? Nós temos nosso estresse, de preocupação com a nossa segurança, mas nós temos preocupações também com o estresse dos nossos filhos, das nossas esposas. Então, assim, esses são estresses externos, tá? A questão da economia, né? Essa instabilidade do nosso governo, né? As questões mesmo financeiras, porque nós sabemos que 2 pontos importantes do equilíbrio pessoal, o primeiro é a segurança pessoal e familiar. Isso vem com trabalho, né? Vem com renda, né? Se você tem que ter para você proteger sua família, e esse é um ponto importante. E o segundo ponto, né, além dessa segurança, quer dizer, quais são os seus objetivos de vida? Você está feliz, por exemplo, no meio que você, familiar, no meio profissional, no país que você vive? Né? Como é que você lida com isso? Isso são questões internas. Né? Vocês devem ter visto pessoas extremamente revoltadas, que ficam só falando muito mal do Brasil. Se tivesse condições de sair daqui, mas não tem condições de sair, fica chateada, fica deprimida, né, por essas questões televisivas. Então, é um impacto individual muito importante. Né? Ou seja, uma questão, pegando o gancho do que você comentou aí, Diga. Vamos criar uma situação aqui. A pessoa está dentro da casa espírita, ou seja, ela vai... vou criar uma situação aqui. Ela passa na triagem na segunda-feira, é encaminhada para terça-feira para a palestra pública e quarta-feira o tratamento mediúnico desobsessivo. Um exemplo. E aí ela é convidada para ir no sábado, um exemplo, ou no domingo, no trabalho assistencial. Então ela faz esse trabalho por 3, 4 semanas, resolveu, mas ela gostou e volta na casa para estudar. Então, vamos dizer que ela passa a frequentar a casa um dia para palestra pública, um dia de estudo e um dia de trabalho assistencial que ela participa 1, 2 horas lá. Mas ela continua estressada. Então, onde eu quero chegar é assim, eu estou cuidando do meu lado espiritual, estou trabalhando de segunda a sábado, de segunda a sexta, e também estou me dedicando, mas eu não consigo me sentir bem. Ou seja, comigo mesmo está faltando alguma coisa. Eu continuo ganhando peso, eu continuo tendo hipertensão sem ter problema algum externo. Como é que é isso? Como entender isso aí? O que me lembra, o Divaldo tem uma colocação que eu acho muito interessante. Ele fala que o espírita, na verdade, ou quem se propõe realmente a entender a doutrina, vou fazer então lá um link aqui com o Divaldo e com Allan Kardec, tá? A doutrina, especificamente, isso nós sabemos, a doutrina ela não é fácil de compreensão, ao meu ver. Assim, você pode ter um entendimento das propostas da doutrina, isso é uma coisa. Agora, você internalizar isso, tá? E promover uma mudança em você, que seria o que se fala de reforma íntima, essa questão da sua própria espiritualização, quer dizer, não é uma coisa tão simples, tá? E mesmo porque, aproveitando o que o Kardec dizia, que, por exemplo, o espiritismo não pode ser visto ou lido com uma leveza de uma revista, né? O quarto, internalizar essas questões. E o Divaldo diz o seguinte, meditação. É importante que a gente desenvolva e faça essa introspecção para que nós possamos sentir as nossas necessidades, tá? Porque muitas vezes, por não ter conhecimento de si mesmo, né, ou das suas próprias necessidades, nós passamos a buscar, né, questões externas que não vão trazer aquilo que realmente nós estamos necessitando por desconhecer em nós mesmos as causas que estão nos levando muitas vezes a essas... eu não digo excesso, mas tem pessoas, a gente sabe, que vivem na casa espírita, ou vive achando que isso, entendeu, que vai trazer o grande benefício para ela, mas na verdade ela não tem um olhar para si.
Então, o profissional, seja da área, né, médica, cardiológica ou psiquiatra, da psiquiatria, tem o objetivo de ajudar o paciente, né, a reconhecer as suas próprias necessidades. Isso seria, então, na nossa visão, um tratamento dessas questões internas, né? Você tem um estresse interno mais equilibrado, se é que a gente pudesse dizer dessa forma. E eu creio que a função da religião, né, de qualquer que seja, é o religare, né? Sim. A questão de você se religar ao divino para ter a fé e a confiança, a força, né? Ao isso da força, da fonte de energias para ter a coragem de se olhar internamente, porque não é fácil. Olha, né? Porque, na verdade, é uma grande batalha que você enfrenta ao olhar para si mesmo. E é a religião que vai dar essa força. Eu entendo dessa forma, né? Então. Que vai poder aurir você com toda a armadura, a espada, para poder olhar para si mesmo e brigar com si mesmo, né? Olha, é que assim, realmente o nosso tempo é pouco, a gente tem que aproveitar esse momento, né? Mas acho que 2 pontos, a Emily me lembrou agora de um ponto fundamental que eu gostaria de abordar, então eu vou abordar agora, que é a questão da preocupação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, por exemplo, de abordar a espiritualidade, tirando a conotação, por exemplo, do transcendente ou dessa ligação com o divino. Tá? Porque isso como você bem falou, isso é um objetivo das religiões e que contribui muito, realmente, com o desenvolvimento espiritual e mesmo a organização daquela pessoa que tem aquele contexto religioso, que se identifica com aquele contexto religioso e que, eu vou dizer isso já, né, eu sou espírita, muitas vezes dá show em nós, né, no sentido de conhece mais lá João, Marcos, Lucas, Mateus, né, conhece os evangelistas. Eu lembro que o Haroldo mesmo disse, que passou a conhecer melhor Jesus, né, quando ele começou realmente a conhecer os evangelhos, porque diz que então Jesus para ele disse que era que nem o Mel Gibson, assim, era aquela passagem lá do sofrimento, era isso Jesus. Ele começa a conhecer Jesus como ele começa a entender João, Marcos, Mateus, Lucas, Paulo. Aí ele começa a ver quem foi Jesus. Então, nós, muitas vezes espíritas, né, com tanto conhecimento sobre espiritualidade, né, o estudo de Kardec, sobre mediunidade, tudo é muito conhecimento. Muitas vezes a gente se acha, né, eu vejo assim, com tanto conhecimento, mas na verdade essa prática fica um pouco distanciada, é um cuidado que nós temos que ter. Mas voltando então na questão aqui da espiritualidade, olha que interessante o conceito de espiritualidade do Genka, tá? Porque foge um pouco do que nós estamos falando. Tem um médico psiquiatra, o Harold Konen, e ele coloca uma definição interessante muito interessante sobre espiritualidade, que tem o contexto da questão do sagrado. Então o Genka procura, né, eu estou já colocando aqui, que é justamente a definição de que espiritualidade, vou ler aqui, espiritualidade, estado mental e emocional que norteia nossos pensamentos, atitudes e ações e reações nas circunstâncias da vida, de relacionamento intra e interpessoal. Ainda vai ser elaborado de forma melhor isso aqui, mas há uma preocupação de nós sermos inclusivos, de nós, porque quando você fala para seja um ateu, um agnóstico, ou aquela pessoa que teve uma decepção em qualquer religião, e isso ocorre também no espiritismo, como você mesmo colocou, Alejandro. Às vezes a pessoa vai na casa espírita, mas na verdade ela vai lá para conseguir aquele remédio, sabe, conseguir a cura. E aí se decepciona, já não... Bom, enfim, então, nessa definição de espiritualidade, esse é um cuidado que o Genka tem para ser inclusivo e para lembrar que mesmo a pessoa que não tem uma religiosidade ou não tem uma religião, por exemplo, ela pode sim exercer a sua espiritualidade. Existem médicos hoje no leste da França que recomendam, por exemplo, o surf, tá? Como prevenção cardiovascular, e não é só, lógico, vocês podem falar, lógico, o cara com surf... O surf é mais caro que a natação. Vocês criticaram a minha natação? Não, porque vocês vão criticar o surf, porque praia praia tá a 100 km daqui, né? Olha aí, tem isso aí. Mas o Adriano, diz que eles falam o seguinte, diz que essa questão, não só, lógico, você tem que ter uma boa alimentação, né? Pra você remar lá, você tem que estar bem, né? Mas essa relação com a natureza,
sabe, isso tem um significado para a pessoa, isso faz muito ela intenso. ir lá, seja com chuva, seja, sabe, ela sente. A pessoa vai fazer uma caminhada, por exemplo. Nós sabemos que tem hoje o walking yoga, por exemplo. É uma caminhada longa, não é caminhadinha assim da esquina, não. Uma caminhada assim de 10, de 20 quilômetros, sabe? Na natureza, você transcende. Você acaba refletindo sobre questões da sua vida, tá? Isso ajuda, isso impacta na sua melhora de qualidade de vida, né? Então, é interessante a gente abordar esse aspecto da espiritualidade e nós não temos problema com... Eu, particularmente, não tenho problema nenhum com o divino. Sou cristão, né, sou espírita. Mas são conceitos, né, Sérgio, que vão se definindo. E aí faço um exemplo com o conceito de normalidade. Não existe nenhum conceito de normalidade. Mesmo no livro de psicopatologia do Paulo Dalgarra-Rondo, lá tem 9 itens. Se tem 9 itens é porque nenhum é completo. Então, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia vai colocando a sua ideia de espiritualidade, enfim, outras correntes científicas, o próprio Harold Koenig que você citou, aí vai tocando na questão da transcendência. Mas eu vejo que a chave da questão é você internalizar e desenvolver uma série de valores que vão impactar na tua saúde mental e também física. E isso, de alguma forma, eu acredito que vai te auxiliar na prevenção de doenças físicas e emocionais. Ô, Alejandro, agora é o ponto alto que você acabou de tocar, tá? Falou de valores, tá? Nós temos que falar de virtudes. Sim. Então, há um interesse, tá? Já tem vários estudos demonstrando, tá? Que a pessoa, por exemplo, que tem mais capacidade ou mais propensão ao perdão, por exemplo, adoece menos. Tá? Mas são estudos ainda assim, que não são conclusivos do ponto de vista das evidências. Porque lógico que eu sou espírita, eu tenho atividade na casa espírita onde eu frequento. Eu me sinto muito mais à vontade lá, porque eu sou espírita, falando com espírita. Agora, quando você está num outro ambiente, você está com a sociedade, você, por exemplo, você querer colocar as suas questões espíritas, aí você tem que ser questionado, né? A pessoa está aberta a isso, ela está realmente precisando, senão você, na minha visão, você acaba sendo, você até invade o espaço muitas vezes da pessoa. Então, essa questão dos valores, quando a gente passa, e há uma preocupação do GENCA de estudar a questão dos valores relacionados à prevenção cardiovascular, ela vai entrar justamente nessa questão mais inclusiva de falar de todas as virtudes, na verdade, sim, né? Sim. E nós lembramos que quando a gente fala de virtude, tem 2 aspectos das virtudes, tá? Você pode falar virtude, por exemplo, como oposto aos vícios, tá? É um conceito de virtude, né? Seria o oposto do que é vício. Ou a virtude, que eu acho muito bacana, que é a virtude relacionada à questão da moral. Tá? E quando a gente fala moral, a gente não está colocando numa questão moralista. Nós estamos colocando, né, quando a gente fala moral, aí precisava entender um pouco, não sei se a gente vai ter tempo agora, mas da diferença do que é moral, a moral e a moral. Assim. Né? A coisa vai longe. A coisa vai longe, mas a questão das virtudes impacta todas as pessoas, eu vejo. Quem se coloca contra as questões da virtude tem que ter uma grande justificativa para se posicionar dessa forma. Né? Então, as virtudes é algo bem inclusivo e que é um ponto de interesse de estudo do GENCA também. Ô Sérgio, como eu sei isso que o Alejandro colocou, na prática, que eu já internalizei, por exemplo, o conhecimento da doutrina, aquilo que o Kardec codificou, aquilo que Jesus nos ensinou. Que horas? Como é que eu sei isso? É um médico que vai me falar isso, realmente, agora você já internalizou, tá tudo certo. Como é que eu descubro isso? Olha, Adriano, aí, assim, eles são mais novos, né, estão numa formação mais nova do que eu. Eu tenho 53 anos, eu sou de 64, e eu percebo assim, os médicos hoje, tá, de uma forma geral, tá, e eu tenho observado, né, existe, acho que tem um filósofo que diz o seguinte, diz que as mudanças... eu concordo em parte com ele. Ele fala assim que as mudanças muitas vezes não ocorrem naquela sociedade. Você tem que esperar aquela sociedade passar e vir pessoas mais novas, tá? Para que a ideia, esse paradigma, ele possa realmente se estabelecer. Acho que é Max Planck que fala isso. Ele fala isso. Max Planck fala assim, que se você for conversar com pessoas já com estabelecimento, já de conceitos, a pessoa já sabe o que é bom para ela, já tem um conceito de você, são pessoas que não estão abertas. Então, mas a geração mais jovem, eu vejo assim, de médicos,
eles estão mais abertos, sim, a essa questão ampliada de ver a saúde nesses aspectos que nós estamos colocando. E isso impacta diretamente, eu vejo, a população, porque eu vejo como tem pessoas que fumam por aí, né? Como tem pessoas que não se cuidam por aí, tá? Mas, na verdade, alguma coisa ela faz para se cuidar, porque, no fundo, ela sabe que ela não está se cuidando, ela sabe que ela tem um risco aumentado de ter alguma complicação na frente, ela não quer ter, mas ela tem as dificuldades de fazer essa mudança. Mas, no fundo, eu duvido muito, isso é uma opinião minha aqui própria, no fundo, que ela despreze realmente a ciência, né? Porque a ciência, por mais que ela, quando se mostra uma evidência de um estudo, por exemplo, você falou de hipertensão, o teu remédio de hipertensão veio de um estudo randomizado e só chegou a essa conclusão porque se viu que esse remédio funciona, não para todo mundo, mas para você, por exemplo, e te controla a tua pressão. Isso acontece com remédio para pressão, para o colesterol, tá? São estudos que validaram e falam, não, esse medicamento realmente pode ser utilizado. Então, há todas umas fases que você tem que passar do ponto de vista científico até você chegar e prescrever. Entende? Mas aí, Sérgio, perdão, mas como que eu sei que eu internalizei essa questão de todo esse conhecimento e agora eu estou bem comigo mesmo? Olha, eu acho que assim, é uma questão muito individual, né? Eu não tenho como avaliar o que eu posso... achei que você já ia me dar a resposta agora. Não é tão fácil. Eu queria sair daqui já. Ah, bom. Aí sim, não dá. Pessoal, a gente tem pouquíssimo tempo, mais alguma questão, Alejandro, Emily? Não. Só colocaria Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, quando ele vai colocando, né, até o seu modelo de autoconhecimento, chegar ao final do dia, você refletir sobre as tuas questões do dia, do próprio dia, das virtudes, dos vícios. Eu creio que é um caminho dentro daquilo que você disse. Paz com a tua consciência. Sérgio, para encerrar, saúde cardiovascular e espiritualidade. Queria que você olhasse para a câmera, para quem está em casa, Sim. e dissesse Olha, como se preocupar, como pensar e o que fazer para caminhar numa boa. Ok. Bom, eu gosto muito de uma frase, isso me impactou muito quando eu passei a conhecer, que, bom, eu sou cristão, né? Tenho Jesus como modelo e guia, e Jesus já dizia o seguinte, médico, cura-te. Antes de nós buscarmos realmente a contribuição para o outro, né, é muito importante que nós empreguemos esforços, né, para que nós realmente possamos nos melhorar. E não só do ponto de vista físico, que todos nós temos as nossas dificuldades. O mundo conspira para que a gente consuma, para que a gente passe realmente a ser um consumidor. Então nós temos que olhar pela questão física, olhar o nosso mental, o nosso emocional e jamais, né, excluirmos essa dimensão tão importante na nossa vida, que é o nosso aspecto da espiritualidade, da religiosidade, e é isso que eu queria dizer. Sérgio, obrigado mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço. Espero que você volte, mas na próxima vou deixar aqui bastidores, esse pessoal não vai nem prestar mais atenção no que eu vou falar. Aquelas 7 coisas você não comenta mais não, por favor, que dá um problema no coração. Dá um problema no coração aí, né, Adriana? Obrigado, Sérgio. Eu que agradeço. Emily, obrigado mais uma vez. Obrigada. Alejandro. Obrigado, Adriano, Sérgio, Emily, meus amigos que estão assistindo a gente. Muito bem. Pessoal, vocês viram que nós mudamos os estúdios, né? Você viu que as coisas estão caminhando. Então aqui no Ame Osasco e Você, cada dia vai ser um cenário novo. Cada dia, Alejandro? Cada mês. Cada mês, muito bem. Então vocês vão ver que as coisas vão mudando, até porque a gente aguarda o seu comentário, o seu like e, claro, compartilhe. Chame as pessoas para assistir. Ame Osasco e Você, a Associação Médico Espírita de Osasco, a Emily, o Alejandro, o Alan também que faz parte, toda outra equipe que também estará conosco ao longo dos programas e, claro, que você participando sempre conosco, trazendo as suas dúvidas e, claro, aprendendo com esses feras que vêm aqui participar do programa e trazendo conhecimento para vocês. Lembrando sempre, pessoal, que aqui no canal da AME, todos os eventos que a Associação Médica Espírita, não só de Osasco, como a AME Brasil, enfim, todas as AMEs do Brasil inteiro, sempre que for realizar algum evento, nós vamos estar comentando e, se possível, estaremos presentes, né, Alejandro? Essa é a ideia. Já comprei uma mochila nova para o Alejandro para que a gente possa participar juntos aí nos eventos, gravando essas entrevistas. Participe conosco, agradecer toda a equipe de produção que sempre nos ajuda, ao Carlos em especial, e a você que sempre está conosco aqui todo mês acompanhando. Então não esquece, aqui no canal da AME, sempre um assunto diferente para você. Ame Osasco e Você, um abraço e até a próxima.